Lara, Oi. eu fui falando e eu não dei conta que estava acabando o tempo. Eu também nem vi que tava acabando, pra mim não tava aparecendo. Aparece para vocês quando... Costuma aparecer quando falta 10 minutos, mas eu não vi, não. Acho que eu parei aqui, né? A Vitória estava aí também? Na última aula ela tava, né? Tá. Como é que tá a turma de vocês, hein? Vocês estão tendo alguns dias que vocês estão indo na faculdade? Como que vocês estão? Eu acho que não tem ninguém ainda, não. Costuma o pessoal ir quando tem prática, né? Vocês têm alguma disciplina que faz prática, né? A situação ainda continua... Tem algumas. Oi? A situação do Covid ainda continua bem complicada, né? Lara, vamos continuar. Foi nessa página aqui que eu parei, né? Lara, Oi. foi aqui que eu parei, não foi? Não apareceu nada pra mim na tela ainda, não. Não? Então, vamos voltar aqui, compartilhar. Esqueci que eu não tinha compartilhado. Agora foi. Foi aí que você parou. Né? Então, Uhum. é isso aí. A gente fala que as vias bioquímicas que fazem esse reconhecimento das células T, a gente tem toda a ativação de enzimas, né? São várias enzimas. A gente fala que são proteínas adaptadoras e fatores de transcrição. A gente dá-se o nome a essas estruturas, né? Então, enzimas, proteínas e fatores de transcrição. Aí está mostrando aqui mecanismos de estimulação do linfócito T pelo CD28. Tudo acontecendo, ó, toda sinapse aqui acontecendo. A gente tem sobrevivência da célula, proliferação da célula e diferencial para células efetoras e células de memória. Quando tudo acontece, né? Quando eu vou estimulando todas as cascatas inflamatórias, no final a gente tem o controle da infecção, essa célula proliferou e diferenciou. Aí, quando ela proliferou e diferenciou, a gente fala que a gente tem as células T de memória, né? A gente fez a janela imunológica, aquela janela, processo natural da infecção, que faz com que a gente tenha expansão e fique tendo células de memória para o combate da infecção. Então, aqui tem as vias bioquímicas que a gente usou. Olha lá todos os principais receptores apresentados aí. CD40, interleucina 2, CD29, receptores de interleucina 2, e todo o processo. Célula T virgem, CD60, CD25, CD40L, CTLA4, e a célula vai diferenciando, a célula vai tornando-se uma célula mais complexa, uma membrana com maior número de receptores conectados para fazer
essa invasão, essa morte celular programada, para a gente fazer esse acoplamento do antígeno com o anticorpo cada vez mais intenso. Então, eu vou diferenciando. Falo que células T vão expressando essas proteínas e vão diferenciando em células T efetora. A gente fala de células T naive, elas são células que são elas são bem pouco expressas. A gente fala que são aquelas primeiras células que não têm diferenciação. É um tipo de célula T que ainda não sofreu aquele processo de maturação lá na sua membrana. Aí depois o que acontece? O reconhecimento do antígeno dispara, aí vai fazendo transcrição, transdução, e toda via vai sendo ativada. Então as vias bioquímicas vão se ligando, o reconhecimento do anticorpo, do antígeno, vai ativando essas enzimas, vai recrutando proteínas adaptadoras, fatores de transcrição, vai evoluindo para uma célula T efetora, uma célula T de memória. Regulação e expressão de interleucina 2. Aí está mostrando. Viane. Nessa figura, está mostrando aqui, está apresentando aqui ações biológicas da interleucina 2. Então, está mostrando aqui uma célula dendrítica. O que a célula dendrítica faz? A primeira função dela, apresentar o meu anticorpo, perdão, o meu antígeno. É ela que vai lá, reconhece, leva lá para a minha célula T, leva lá para o meu reconhecimento, o TCR ativado, a célula T virgem, os meus coestimuladores. Olha a interleucina fazendo a diferenciação celular aí. Ela vai tanto para as células T reguladoras, tanto para proliferação e diferenciação. Então, eu vou ter, se a minha interleucina tiver no sentido de células T regulatórias, eu vou tendo manutenção de células T funcionais. São aquelas células T que estão ali no combate agudo da minha infecção, do meu combate da minha bactéria, do meu qualquer antígeno em geral. E diferenciando, proliferando nas minhas células T de memória e células T efetoras. Expansão clonal de células T, se eu não me engano, a gente já falou sobre esse gráfico em aulas passadas. Os primeiros Eu 7 acho que já. dias. Não já mostrei? Eu acho que já. Né? O que acontece nos 7 primeiros dias de infecção? Aí o gráfico é dias versus números de células T específicas para cada micro-organismo. Então, assim, é claro que cada micro-organismo temos uma resposta, né, diferenciada. A gente tem uma resposta maior, menor, cada pessoa, né, cada tipo de antígeno que a gente entra em contato. Isso é muito fator dependente, né? Isso é uma situação que a gente não pode prever. Mas, basicamente, esse gráfico se resume nisso aí. A gente faz uma expansão clonal
depois as nossas próprias células fazem esse controle, essa homeostasia, essa diminuição das células, porém, a gente seleciona as células específicas, que são chamadas células de memória. Aquelas células que vão ficar em pequena quantidade no nosso corpo, mas que se quando a gente precisar por uma nova refeição, a gente já tem uma memória pronta. Como se fosse a espécie da vacina mesmo, né? Também já havia falado com vocês, mas está mais explicadinho, está mais esquemático aqui para vocês, os tipos de células TCD4 e as suas citocinas liberadas. Aí a gente tem as células TH1, TH2, TH17. São as principais diferenciações da minha célula T. Então, vocês estão observando aqui que está com estímulo, a célula dendrítica está acoplada com uma célula T virgem. Essa célula T virgem está diferenciando em 3 tipos de células, TH1, TH2, TH17. Cada tipo celular, cada célula T diferenciando, tem um tipo de... A gente fala, né, tem uma citocina diferenciada. Então, a célula TH1, ela libera citocina, a interferon alfa. A TH2, interleucina 4, 5, 13. A TH17, interleucina 17A, 17F, interleucina 22. E para cada um tipo diferenciado. A gente pode ter principalmente patógenos intracelulares com doenças autoimunes, causando dano no tecido, estimulação por infecções crônicas. Já o TH2 a gente consegue ativar principalmente por eumintos, né, que são os vermes, ou doenças alérgicas. Então, 2 processos aí para a gente estar proliferando esse tipo de anticorpo, para a gente estar ativando esse tipo de célula T aí. E a célula TH17, que já libera interleucina 17A, 17A-F e a 22. Ela tem especificamente por bactérias extracelular e fungos, também o papel para doença autoimune em algum tipo de órgão específico. A ativação de células CD4 auxiliares, chamadas células T-helper. Aí está mostrando, está um pouquinho pequeno, né? Acho que não dá para ver toda a clareza, os nomes menores, não. Olhando aqui pelo notebook, eu vi que não ficou tão clarinho. Mas... Tem que ser maior a imagem. Oi? Tem que ficar um pouco maior a imagem para... Não está tão clarinho, não. Mas, enfim, o que está representado no esquema está escrito passo a passo aqui no slide seguinte. A gente fala de mecanismo efetor mediado por células linfócitos T. Então, a gente tem 2 tipos de células. A gente chama de célula T-naive, mais os sinais que acontecem, final, chama de células T efetoras. Então, o produto final, eu vou ter essa expansão clonal, formação de células T efetora. Então, esse linfócito naive é aquele linfócito imaturo, é aquele linfócito que não sofreu nenhuma diferenciação. Ocorreu os sinais. Primeiro sinal, segundo sinal, disparei toda a minha cascata. Então, eu vou ter toda a liberação das minhas interleucinas. TCD4 produz interleucinas, produz citocinas, né, através de TH2, TH1. Cada um desses tipos de subdivisão dos linfócitos T liberam determinadas interleucinas, que são responsáveis por todo o processo inflamatório, e as células TCD8, ela faz lise de célula-alvo. Ela já não libera todos, né, determinados tipos de interleucinas para continuar o processo de diferenciação celular.
ela já vai direto na célula-alvo e faz a morte programada através de uma quebra da membrana da parede celular. A gente fala que é a lise celular. Agora vamos falar um pouquinho do TCD4. A diferenciação um pouquinho de TCD4 para T. Passei aqui. Eu estava aqui, né? Então, é isso aí. A gente diferencia o linfócito T-naive em células efetoras, num processo que a gente define durante a resposta imunológica. Célula CD-naive, a gente tem TH1, TH2. Interferon gama tem intensa atividade fagocítica, nível moderado de anticorpo opsonizado, proteção contra patógeno intercelular. TH2, diferenciação em TH2, alto nível de anticorpos, supressão de fagocitose, proteção contra patógeno extracelular. O que acontece? TH10 subdivide em TH1, TH2 e vão formando todas as minhas interleucinas. Então, gente, olha só para a gente entender esse processo aqui. Uma célula T imatura, quando estimulada por pelo antígeno, por um patógeno, o que acontece com ela? Ela vai diferenciando, ela vai fazendo uma cascata e tudo isso vai sendo estimulado por células, a gente fala que são citocinas. Essas citocinas efetoras, elas aceleram esse processo de diferenciação para a produção final do meu anticorpo, chamado antígeno efetor. Mais um pouquinho de linfócito T auxiliar, mostrando aqui nas imagens. Os chips celulares aqui. Ativação em função dos macrófagos. Agora aqui a gente já está falando dos macrófagos. Aí está mostrando que o macrófago, ele digerindo o anticorpo, ele englobou o antígeno, perdão, não é o anticorpo, ele englobou, ele fez a ingestão do antígeno e fazendo aqui o estímulo, secretando citocinas. Então, tudo acontecendo aqui nessas figuras, né? Naquela hora, aquela figura bem pequena, aqui está mostrando ela maior. Aqui, no caso, está mostrando como se fosse um euminto. Ó, euminto, ligou na minha célula dendrítica, a célula era virgem, ela passou a ser estimulada, não só através de coestímulos, como através das minhas interleucinas, e formei os meus mastócitos. E continuei a minha resposta. Aí eu fui liberando mais interleucinas, foi ampliando a minha célula, e no final eu tive célula TH2, que teve produção de IgE, ativação de eosinófilo e secreção de mucosa. Nossa, gente, perdoe o sono. Nossa, eu acordei muito cedo hoje, chega essa hora. Eu já estou com... efeito de células TH2. A gente vai proliferar, ativar linfócito B, produzir anticorpo. A gente vai induzir as classes de imunoglobulinas, como IgG, IgE. A interleucina 5 vai estimular a produção de eosinófilos na medula óssea, vai estimular a quimiotaxia dos eosinófilos e basófilos. Interleucina 9 estimula a produção de mastócito pela medula e os fatores de estimulação de mastócito. Só um tópico que foi até colocado dentro do quadrado aí,
estamos falando que a inflamação, ela é caracterizada pelo infiltrado tecidual, que é rico de eosinófilo e basófilo. Então, a gente começa um processo todo de combate, e o que a gente chama de processo inflamatório, a dor, o rubor, o calor, o desconforto, tudo isso foi gerado por um infiltrado tecidual rico de células de defesa, eosinófilo, basófilo. Então, todo esse infiltrado, todo esse aumento dessas células é que gerou o meu processo todo inflamatório. Interleucina 10 vai inibir a fagocitose e a lise celular, vai produzir as citocinas TH1, vai inibir as funções de apresentação dos antígenos, são chamados os nossos APCs. Agora, falar um pouquinho de função de TH2, continua no esquema, linfócitos B, macrófagos, proliferação e diferenciação, as interleucinas presentes aqui, ó. Interleucina 5, interleucina 4, interleucina 10, interleucina 4. E vamos embora, né? Vamos dividindo as células. Olha o reconhecimento, olha a proliferação e olha a diferenciação. Olha esse quadro aqui, como está bem esquematizadinho. Reconhecimento. É aquela primeira fase que geralmente a minha célula dendrítica, ela começa a levar para a minha célula começar a expandir e começar o processo de reconhecimento celular. Então, eu já tenho uma célula ativada. Eu ativo essa célula, ela era imatura, ela era virgem, já começa a fazer a apresentação, eu já estou ativando a diferenciação da célula. Mais interleucina 2, interleucina 4, interleucina 5, e a célula vai se proliferando, vai se diferenciando. Olha a presença de todas as citocinas aí. Interleucina 2, 4, 5. E, por final, o estímulo aí das minhas imunoglobulinas, né, dos meus anticorpos. IgG, IgM, IgA, IgM. Agora a gente vai falar aí a questão de as funções, o que acontece quando a gente está estimulando o linfócito TCD4. Está acontecendo todos os processos, todas as liberações das enzimas, produção de citocinas pró-inflamatórias associadas à autoimunidade. Gente, tem a Lara está aí desde o início também, vai dar uma olhadinha. Aqueles 3 artigos, se eu não me engano, o último artigo, que é muito interessante, está falando um pouquinho do tratamento com anticorpo monoclonal na questão COVID. Tem 2 chaves aí de tratamento, 2 linhas de tratamento, que são linhas que dão que fazem essa redução dessas interleucinas. Então, lembrando que, só fugindo aqui um pouquinho da nossa aula, mas para a gente fazer uma analogia. Lembrando que o COVID é uma síndrome inflamatória pulmonar, né? Ele tende a fazer uma resposta exacerbada, tende a fazer uma resposta imunológica comprometendo o pulmão. Então, pessoas que vão a questão de UTI, que vão sendo entubadas, a gente nota que essas pessoas vão diminuindo a quantidade que ela consegue aproveitar do oxigênio para o ar e não consegue chegar com o oxigênio lá no pulmão. Então, a gente faz aquela ventilação, faz aquele tubo para o paciente conseguir captar todo o oxigênio de fora para o pulmão, a quantidade que ela precisa, né? Então, o que acontece? No final, quando você ativa, quando você consegue mostrar as interleucinas ali, você tem esse processo inflamatório todo aí concluído.
Você ativou todo esse processo inflamatório, né? Você já está ativando o sistema complemento, já está ativando todas essas interleucinas que são cascatas inflamatórias, e no final de tudo a gente vai ter as nossas células T efetoras, são as nossas células T que estão prontas. Eu preciso pegar uma água, só um minutinho. Tá bom. Vamos lá. Desculpa, gente. Problema não. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da célula T de memória, aquele processo final do meu produto final que eu preciso chegar. Aqui eu tenho minha célula T virgem. Todos os meus processos, todas as minhas enzimas, as minhas interleucinas, tudo que eu usei para estimular. Células T efetoras, tudo que eu usei para estar estimulando, e as minhas células T de memória. Uhum. Aí aqui, o que que acontece? Formação de célula T efetora, formação de célula T de memória. Então, a gente tem um antagonismo entre TH1 e TH2. Quem que eu consigo estimular? Se é com interferon alfa ou com a minha interleucina. Então, quando
eu tenho interferon, eu faço estimulação através de TH1. Quando eu tenho as minhas interleucinas, eu tenho estimulação através de células TH2. Lembrando que são células a partir de células T virgem, chamadas de células T naive, e todas culminam, né, um produto final aí, ativação de macrófago, resposta inflamatória. Polarização TH1, TH2 e as citocinas. Então, eu tenho interleucina 12, interleucina 4, e eu vou polarizando a interleucina 4. Ela é estimulada através de células TH2, interleucina 12, TH1. Agora a gente vai falar um pouquinho da ação biológica da interleucina 12, o que ela consegue ativar. Olha todo o processo, toda a cascata que ela consegue ativar. Não precisa saber isso não, né? Oi? Não precisa saber isso não, né? Não tem como eu cobrar esses esquemas. Vocês precisam entender, né? Porque, como eu disse, até para vocês lerem aqueles artigos do Covid, vocês vão ver que como que é importante saber de interleucina, citocina, reconhecimento celular, morte celular, processo de agravamento por Covid, por reação inflamatória pulmonar. Então, assim, são termos que são os nossos termos do nosso dia a dia. A gente precisa estar habituado com eles. Mas, assim, pelo menos entender quais são esses sinais, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre decisão de polarizar. O que acontece com a célula que ela faz essa polarização? Só para a gente entender que células da imunidade inata, aquela imunidade que a gente já nasce com ela, que é a nossa primeira linha de defesa, ela decide qual tipo de resposta a gente vai estimular. Se vai ser o tipo celular 1 ou o tipo 2. Dependendo da citocina que a gente começa a liberar, que a gente vai estimular o tipo 1 e tipo 2. Então, essa presença de sinais, presença de micro-organismos, tudo isso aí é que vai fazer a direção com que a gente vai conseguindo estimular os nossos receptores. Então, a gente tem fatores também sistêmicos que vão afetar o hospedeiro, sinais de perigo, produtos bacterianos, proteínas de choque térmico, grandes patógenos extracelulares, todos esses aí vai estimular o tipo 2. E os produtos bacterianos aí, né, tipo ácido lipoproteico, LPS, já vai estimular a cascata tipo 1. Fatores sistêmicos, interleucina 4, interleucina 10, todos esses aí estimulando o tipo 1. Genética molecular para polarizar, né, se faz a resposta TH1 e TH2. Linfócito TCD4 auxiliar, conhecido como T-HEL, ele expressa e diferencia receptores de quimiocinas e seleciona essas selectinas ligantes aí. Então, a gente vai entendendo aqui como que é essa expressão, como que é essa diferenciação dos receptores, as quimiocinas que vão sendo liberadas, que vão sendo seletivas, né? E vão fazendo as funções aí. Então, a gente tem lá primeiro uma célula T-naive, a gente vai tendo uma diferenciação TH0, TH1, a gente migra para as áreas que vão precisando aí de combate da doença, TH2 migra para os folículos linfóides, primeiro, para fazer lá dentro dos folículos, lá dentro dos linfonodos, toda a reação inflamatória, e
lembrando que TH2 ele é principalmente encontrado em reação alérgica. Aí, falando um pouquinho de TCD8, a gente diferencia em células T naive, né, ou as células T virgem, em células T efetoras. Esse processo vai se definindo aí da resposta imunológica. Quais as atividades citotóxicas que a gente tem? Lise das células autólogas infectadas pelo vírus, lise das células analógicas autólogas tumorais, lise de células halogênicas, né, através de rejeição de allo-enxerto. O sistema é falho? Sim, né? Nem sempre a gente consegue ativar. A gente espera que o nosso sistema imunológico faça isso, né? A gente espera que ele faça lise e combata as infecções por fungos, vírus, células tumorais, enxerto, né? A gente não faça a rejeição, a gente faz a lise dessas células, dessas membranas que vão tentar fazer a rejeição de enxerto. Enfim, é um processo que o nosso corpo, né, deveria trabalhar 100%, mas em determinadas algumas situações patológicas, a gente perde o controle, a gente não consegue segurar alguns tipos de reações, aí, algum tipo de divisão. Um exemplo, por exemplo, é o surgimento de tumores, né? É quando o meu sistema imunológico não conseguiu combater aquele processo de diferenciação celular e essa célula eventualmente caiu na circulação sanguínea, se instalou em algum órgão e ali foi dividido de forma irregular, né? Assim surge uma célula tumoral. Formação de poros na membrana. Esses poros a gente já estudou todo na aula passada, no sistema de complemento. Vejam o vídeo, tá? Esse vídeo que eu deixei na plataforma, lá no Blackboard, ele é curtinho. Assistam, porque ele é de forma animada, a gente consegue visualizar melhor essa formação, esse poro que consegue deixar a membrana da bactéria, do vírus, do fungo exposta, a gente consegue fazer o ataque de membrana e a morte celular aí do meu antígeno. Mais um pouquinho, mostrando que via de estimulação da apoptose. O que é a apoptose? É a morte programada da célula. A partir do momento que eu rompi a minha membrana, eu faço morte programada da minha célula. E mais enzimas, né? Eu vou tendo ali enzimas atrás de enzimas, o processo acontecendo. Então, é isso aí. No final, eu coloquei 2 folhinhas aqui de resumo, só para dar uma clareada, assim, em tudo que eu falei. Né? Falando aqui, lembrando aqui que as respostas de células T, elas iniciam por sinais. Aqueles sinais lá dos meus complexos de TCR reconhecem antígeno na superfície, vão sendo estimulados, né? Aqueles coestímulos. As respostas da célula T ela vai variar de acordo com o antígeno, vai variar de acordo com a maturação e a diferenciação da célula T. Os melhores coestimuladores definidos para a célula T são as proteínas B7, os quais reconhecem o CD28. O B7 é expressa na membrana das células e a sua expressão é reforçada por micróbios, citocinas. O requisito para coestimular, especialmente para a célula T, garante uma resposta induzindo de órgãos linfóides, né? Lembrando que os nossos órgãos linfóides são órgãos secundários, são órgãos que vão fazer essa maturação das células T em células T efetoras. Oi? Não, eu só tô... Então, assim, resposta de T inclui esse estímulo, citocina, molécula efetora, proliferação celular. Esse clustering, ou TCR, o reconhecimento de antígeno, vai desencadear a via de sinalização intracelular, que resulta na produção de fatores de transcrição.
que ativam a variedade de genes aí, de células T, sinalizam, né, intracelular, pode ser dividido em eventos da membrana. Esses eventos vão incluir todas as proteínas, os complexos, e vai fazer esse recrutamento, esse tipo de adaptação, essas vias que vão levar toda a cascata de enzimas, que no final a gente vai ter o estímulo de células T, a expansão clonal, as células T efetoras finais aí, né? A proliferação e a diferenciação celular. Então, é isso aí. A gente faz a prova até aqui. Lara, Vitória. A gente vai fazer o seguinte, eu deixei o material de apoio, deixa eu dar uma conferida se ele está lá no Black mesmo. Só para eu marcar até que página que a gente vai ter ele aí para apoio, tá? Ah, tá. Tá joia. Estou só entrando aqui. E já vou deixar marcado para vocês até qual página que é para dar uma olhada. Aí está marcado aqui como material de apoio, segunda avaliação. Fiz até uma vitamina C efervescente para mim. De tanta gente falar de imunidade, de resposta imunológica, a gente fica com vontade de ativar os nossos sistemas, né? Então, começa na página 47. 47? É o início, né? Não tem antes mesmo, não. Eu já fiz o corte já. Na verdade, é do início até... É porque eu fiz o corte de uma apostila. É um capítulo muito bom. Deixa eu só confirmar aqui até onde que a gente conseguiu chegar. Até a página 90. Até a página 93, no material de apoio. Aí da página 93 em diante, a gente continua para a nossa última etapa aí da nossa avaliação. Tá bom. O material está bem completo, muito interessante, tá? Leiam, qualquer dúvida pode me perguntar, estou à disposição. Então, em relação ao trabalho, vou deixar questões de estudo dirigido, como se fosse uma ajuda para a prova. As questões vão direcionar para a prova, entendeu? Tá. E voltando ao assunto da ECO, eu vou deixar os 3 artigos.
cada grupo escolhe o seu, eu não vou escolher, cada grupo escolhe o seu. Vocês podem dividir, eu vou deixar mais um artigo, na verdade, para a gente seguir aqueles 4 grupos. Aí vocês bom. podem dividir aí no grupo que for, que já tem formado. Não importa se o seu grupo tem 6, se o outro grupo tem 2, não tem problema, isso para mim não vai fazer diferença. A questão é que eu preciso que no dia da prova, um do grupo, tá? Não precisa ser todos, porque senão vai ficar demorado. Um de cada grupo fale, comente sobre o resumo. Aí, se você virar para mim e falar, não, mas eu quero que 2, pelo menos 2 pode me ajudar, até 2 não tem problema, tá? Tá bom. Se o grupo não achar que não é legal, ficar só para um, fazer os comentários, falar sobre o artigo, não tem problema. Pode usar mais um outro integrante do grupo. Só que isso vai fazer na hora que eu for abrir a minha aula, na hora que a gente for começar, dar início à nossa prova, na hora que eu for liberar a prova, disponibilizar a prova, a gente entra e fala sobre o artigo. Combinado? Combinado. Então, tá, E esse joia. resumo é só para apresentar ou tem que te Pode enviar? mandar. Eu vou deixar aqui no Blackboard como que me envia também. Tá. Muito Tá obrigada. joia. Tchauzinho, tchau, Vitória, boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite. Fiquem à Boa vontade noite com Deus. de me perguntar qualquer coisa, tá bom? Pode deixar. Joia, obrigada. Obrigada.